Era uma noite comum quando percebi que a luz da casa do meu vizinho estava acesa. Desde que se mudaram, ele sempre foi uma figura enigmática, raramente visto durante o dia e quase nunca à noite. A curiosidade me dominou, e, para saciá-la, comecei a observar. Da minha janela, consegui ver o interior da casa dele. As sombras dançavam nas paredes, e a luz oscilava de maneira estranha. Um sussurro chegou até mim, como se alguém estivesse falando ao telefone, mas a voz era distorcida, como se algo sobrenatural estivesse ali. Decidi não me deixar levar pelo medo e fui até a cerca que separava nossas casas. A escuridão parecia mais densa ali, e a sensação de estar sendo observado me deixou inquieto. A luz da casa piscou uma última vez antes de apagar completamente, mergulhando tudo em um silêncio profundo. Senti um impulso incontrolável de investigar. Avancei cautelosamente até a porta dos fundos, que estava entreaberta. O cheiro de algo podre invadiu meu nariz, e uma sensação de pânico começou a se instaurar em meu peito. O que havia acontecido com meu vizinho? Entrei na casa, iluminando o caminho com meu celular. A primeira coisa que percebi foi a desordem, móveis virados, livros espalhados pelo chão, e uma série de manchas escuras nas paredes. Uma das paredes parecia estar coberta por desenhos estranhos, figuras distorcidas que se moviam lentamente sob a luz fraca. "Alguém aí?", chamei, a voz tremendo. O eco da minha pergunta se perdeu no vazio da casa. Uma sensação de frio percorreu minha coluna, e uma voz sussurrou atrás de mim: "E não olhe agora." Com o coração disparado, me virei devagar. Um homem estava parado na entrada, sua pele pálida como o mármore e os olhos completamente negros. Ele sorriu de maneira macabra, revelando dentes amarelados e irregulares. "Você não deveria estar aqui", disse ele, sua voz ecoando como um lamento. Aterrorizado, corri para a porta da frente, mas ela estava trancada. Bati com força, gritando por socorro, enquanto ele se aproximava lentamente, como se estivesse saboreando meu medo. As sombras da casa pareciam se agitar, quase como se estivessem tentando me arrastar de volta. Então, me lembrei da janela que havia visto antes. Corri em direção a ela, tentando ignorar a sensação de algo se movendo atrás de mim. Quando alcancei a janela, ela estava aberta. Sem pensar duas vezes, saltei para fora e caí no chão de terra batida. Levantei-me rapidamente e corri em direção à minha casa, sem olhar para trás. O silêncio da noite agora era ensurdecedor, e a única coisa que conseguia ouvir era o batimento acelerado do meu coração. Ao chegar em casa, tranquei a porta e me encostei contra ela, ofegante. Olhei pela janela, esperando ver o homem. Mas, para minha surpresa, não havia ninguém. Apenas a casa do meu vizinho, agora envolta em escuridão. A luz nunca mais acendeu. E naquele momento, percebi que a próxima vez que visse aquela janela, a sensação de ser observado nunca mais me deixaria. Era uma noite chuvosa, e o telefone da central da polícia tocou insistentemente. O operador atendeu, esperando a típica chamada de emergência, mas a voz do outro lado era diferente. Uma mulher, com um tom desesperado, sussurrou: "Ele está aqui." Intrigado, o policial perguntou: "Quem está aí?" A mulher, entre soluços, respondeu que estava em casa, e algo ou alguém a estava vigiando. Ela podia ouvir passos pesados do lado de fora, batidas na porta, mas quando tentava olhar pela janela, não via ninguém. "Você tem certeza de que está sozinha?" O policial indagou, tentando entender a situação. Ela afirmou que seu marido havia saído para comprar algo e ainda não tinha voltado. Ele lhe pediu para se trancar e ficar longe das janelas enquanto enviava uma viatura. Os minutos se arrastaram. A mulher, com o coração acelerado, começou a ouvir sussurros. "Você precisa sair", alguém sussurrou atrás dela, mas quando ela se virou, não havia ninguém. O terror se instalava. A ligação estava ativa, e o policial tentou acalmá-la, mas ela já estava paralisada de medo. A situação se intensificou quando a mulher gritou: "Ele está entrando." O operador ouviu a porta se abrindo e um forte estrondo, seguido pelo silêncio. O desespero tomou conta do policial.
Ele pediu para ela ficar calma e que a viatura estava a caminho. Você ainda está aí? Ele perguntou, mas a linha estava muda. O coração dele disparou. Ele imediatamente enviou os oficiais para a casa dela. Ao chegar, a porta estava escancarada, e dentro da casa, tudo parecia normal, exceto por um detalhe perturbador: a mulher não estava lá. Após uma busca intensa, a polícia descobriu uma mensagem escrita na parede do quarto: eu nunca saí. Agora sou parte do que está aqui. O operador, horrorizado, percebeu que a chamada não era uma simples ligação, mas um aviso. No final, o mistério nunca foi resolvido. A casa permaneceu vazia, e a polícia nunca conseguiu encontrar a mulher. O que aconteceu com ela? O que realmente a seguia? Aquela ligação se tornaria um dos casos mais estranhos e inexplicáveis da central. A escuridão é um lugar estranho. Você pode sentir o silêncio, quase palpável, como uma presença invisível. Trabalhei como eletricista em uma pequena cidade, onde as pessoas sussurravam sobre uma antiga mina que havia sido fechada há anos. Diziam que, se você se aventurasse nas profundezas, poderia ouvir os ecos de vozes que não eram humanas. Uma noite, enquanto verificava os transformadores da cidade, a energia falhou. Uma escuridão total tomou conta da área. O que antes era um barulho familiar de geradores se transformou em um silêncio opressivo. Sem saber por quê, fui atraído pela velha mina. A luz da minha lanterna balançava e projetava sombras estranhas nas paredes, como se algo estivesse me seguindo. Decidi entrar. A atmosfera era densa, o ar estava impregnado de um cheiro de mofo e algo que não consegui identificar. Enquanto descia, o frio aumentava e a luz da lanterna começou a piscar. Foi então que ouvi sussurros. Eles chamavam meu nome, ecoando nas paredes como um canto distante. A luz da lanterna finalmente se apagou, deixando-me em completa escuridão. Lembrei-me de histórias que ouvirá sobre os mineiros que nunca saíram. A sensação de estar sendo observado cresceu, como se centenas de olhos estivessem fixados em mim. O medo tomou conta, e comecei a correr. Cada passo parecia ecoar, e os sussurros se tornavam gritos. No final do túnel, uma luz brilhante apareceu, intensa e convidativa. Sem pensar, avancei em direção a ela. Mas, conforme me aproximava, percebi que não era uma luz de esperança. Era uma porta, e atrás dela, sombras dançavam como se estivessem celebrando minha chegada. Eu estava prestes a cruzar aquela porta quando uma mão gelada agarrou meu ombro. Uma voz sussurrou em meu ouvido: "Você não pertence aqui." Meu coração disparou. Olhei para trás e vi rostos horríveis, desfigurados, de mineiros perdidos, que haviam se aventurado e nunca mais voltaram. Antes que pudesse reagir, a mão me puxou para dentro das sombras. A luz desapareceu, e o silêncio tomou conta novamente. Desde então, quem se aproxima da mina ouve meus gritos, mas ninguém nunca me encontra. Lembre-se, a luz no fim do túnel pode ser o último que você verá. Era uma noite chuvosa quando decidi experimentar a nova máscara que comprei em uma loja de antiguidades. A vendedora havia dito que a máscara era única, feita à mão por um artista que desapareceu misteriosamente. Ela me advertiu sobre os rumores que cercavam o objeto, mas minha curiosidade era maior do que o medo. Assim que coloquei a máscara, senti uma onda de frio percorrer meu corpo. A máscara se encaixava perfeitamente, como se tivesse sido feita para mim. O reflexo no espelho era fascinante, mas, ao mesmo tempo, havia algo de profundamente perturbador. Meus olhos pareciam brilhar de maneira estranha, como se outra essência estivesse ali, observando. No começo, era apenas uma sensação de euforia. Eu dançava e me movia como se estivesse em um estado de transe. Mas, à medida que as horas passavam, o que antes era divertido começou a se tornar inquietante. As sombras na sala pareciam se mover, e a atmosfera se tornava cada vez mais pesada. Eu olhei novamente para o espelho e, para meu horror, vi uma figura atrás de mim. Era uma silhueta escura, com traços indistintos, mas seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural. A figura sorriu,
mas não era um sorriso amigável ou era maligno. Meu coração disparou, e eu me virei rapidamente, mas não havia ninguém ali. Voltei ao espelho, e a figura estava mais próxima agora, quase colada ao vidro. "Tire essa máscara", ela sussurrou, com uma voz que parecia um eco de todas as minhas inseguranças. "Você não é digno dela." Uma onda de terror me atingiu, e eu tentei arrancar a máscara, mas estava presa ao meu rosto, como se tivesse vida própria. A figura começou a rir, uma risada profunda e ressonante que reverberava em meu corpo. Eu estava paralisado, assistindo enquanto a imagem no espelho se tornava cada vez mais grotesca. O sorriso se alargou, e os olhos, antes brilhantes, se tornaram buracos escuros, devorando a luz. "Agora você é meu", disse a figura, enquanto suas mãos se estendiam através do espelho, como se quisesse puxar-me para dentro. O reflexo começou a se distorcer, e uma força invisível me arrastava para frente. A sensação de perda de controle era insuportável. Finalmente, em um momento de desespero, consegui gritar: "Saia de mim!" Com todas as forças, arranquei a máscara de meu rosto. Ao fazê-lo, a figura soltou um grito agonizante que ecoou pela sala. O reflexo voltou ao normal, mas o eco de sua voz ainda reverberava em meus ouvidos. Caí no chão, tremendo. A máscara estava caída ao meu lado, mas o terror ainda não havia passado. A silhueta desapareceu, mas a sensação de sua presença permanecia. O silêncio da noite parecia mais pesado, como se o próprio ar estivesse carregado de mágoa. Desde então, nunca mais olhei para um espelho da mesma forma. A cada reflexo, a lembrança da figura me assombra, sussurrando palavras que eu não quero ouvir. A máscara foi guardada em uma caixa, trancada e escondida, mas sei que, em alguma parte da noite, ela ainda espera pelo momento de voltar.